Muito bem, boa tarde a todos, Estou aqui mais uma vez para gravar este vídeo em que nós vamos trabalhar a sociologia junto com a literatura. Bom, retomando o que foi dito na aula passada, nós pegamos a teoria do fato social de Émile Durkheim, o sociólogo francês que viveu no final do século XIX e início do século XX, e do antropólogo culturalista norte-americano Clifford Geertz. Durkheim definia o fato social como uma imposição vinda da sociedade sobre os indivíduos, uma tentativa coercitiva de modelar os comportamentos através da educação. Lembrando que a educação não é necessariamente a educação formal, mas todos os hábitos, todos os costumes, tudo aquilo que é ensinado dentro de uma sociedade. Ou como diria Bernard Jaeger, a educação é o resultado de todas as forças de uma comunidade, ou seja, a família, a rua, etc., etc., vai formalizando as pessoas a partir dos seus ensinamentos. Para Geertz, a cultura era uma tentativa, um mecanismo de controle de comportamento. Então as coisas se encaixam. Geertz e Durkheim não falam necessariamente a mesma coisa. Durkheim está falando do que é ensinado dentro de sociedades, Geertz está falando sobre sistemas culturais que estimulam comportamentos. Mas essas coisas se encaixam. E como usar a literatura com isso? Bom, quando nós pegamos os textos de João do Rio e Machado de Assis, nós podemos ver o encaixe completo. Por exemplo, João do Rio, que foi um grande cronista do final do século XIX, início do século XX, que viveu, como o próprio nome diz, no Rio de Janeiro, na capital do Rio de Janeiro. Numa de suas conferências sobre a rua, ele que escrevia sobre os hábitos urbanos do Rio de Janeiro. Então João do Rio entendia que a rua era a modeladora dos costumes, ou seja, a rua tinha criado o garoto. Com isso ele queria dizer que todos os hábitos que os meninos tinham, todas as suas estripulias, todas as suas malvadezas, todas as suas bondades, todas as suas aspirações, tudo aquilo que ele dizia e que pensava era definido pela rua. Ou seja, a rua em que as pessoas vivem é a modeladora da sua moral, dos seus costumes, do seu comportamento. Então, com isso, nós podemos perceber que é a rua quem estabelece os fatos sociais. A partir de João do Rio, a gente entende que é a rua quem estabelece os fatos sociais. Ou seja, é a rua quem faz aquela tentativa coercitiva de definição de comportamentos dos indivíduos. É a rua quem vai definir se as pessoas serão silenciosas ou não, se serão barulhentas ou não, se serão rápidas ou não. E com isso, nós podemos também perceber que, por entender que a rua é feita também pelos seus moradores, a rua modela e é modelada por eles. Ou seja, são as próprias pessoas que determinam que tipo de alma vai ser dessa rua. Então as pessoas rápidas tendem a formar outras pessoas rápidas. As pessoas lentas tendem a formar outras pessoas lentas. As pessoas barulhentas tendem a formar outras pessoas barulhentas. E as pessoas silenciosas tendem a formar pessoas silenciosas. Ou seja, a pessoa se estabelece ali como um símbolo a ser seguido. Da mesma forma que eu dei aquele exemplo na aula anterior sobre a procissão que os católicos fazem. Por que os católicos fazem procissão? Para colocar o santo como um exemplo a ser seguido. Além de toda a reverência que o santo traz,
além de toda a devoção que as pessoas têm, existe esse princípio ali para o santo estar exposto nas ruas, que é o princípio de servir como exemplo para todos os indivíduos, exemplo a ser imitado por todos. Portanto, a teorização de João do Rio, ela encaixa perfeitamente nisso. Com Machado de Assis, a gente percebe um pouco a semelhança com a proposta de Clifford Geertz. No seu conto A Igreja do Diabo, Machado de Assis, ele retoma, dentro do conto, obviamente, um manuscrito no mosteiro beneditino que fala sobre o diabo ter fundado uma nova igreja, ter ido falar com Deus sobre isso, não pediu permissão, com o sentido de acabar com a moral das pessoas. Então, ele vai começar a tentar estimular uma nova série de comportamentos. Portanto, se as pessoas elas eram caridosas, o diabo estava dizendo para que elas fossem sovinas, e uma série de comportamentos desse nível. Para cada virtude, um vício, e o vício vai se transformando em virtude. Então, através do seu discurso, o diabo ele acaba fundamentando uma nova série de comportamentos. Ou seja, ele estimulou prática de comportamento a partir do púlpito. E nós estamos também cheios de diabos em nosso redor. São os nossos pais que tentam modelar o nosso comportamento, porque não pode usar um brinco, não pode fazer uma tatuagem, não pode falar certo tipo de coisa. A religião interfere nisso também. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. A lei, o direito, que tenta a todo tempo modelar os nossos costumes. Você não pode roubar, você não pode matar, você não pode falar mal de tal pessoa, isso, você não pode caluniar, você não pode injuriar, através de método coercitivo. O direito faz isso. Os outros não necessariamente, mas o discurso ele se estabelece de uma forma que nós vamos internalizando aquilo a partir da repetição dos seus dizeres. Então, quando o diabo ia repetindo, ele acabava convencendo as pessoas a deixarem os seus comportamentos anteriores para viver da forma que o diabo queria. E muitas vezes nós passamos por isso. Quando nós unimos essas coisas, nós percebemos que a forma como os nossos vizinhos se comportam é semelhante à forma como nós nos comportamos. Muitas vezes nós não gostamos dos nossos vizinhos, mas quando nós vamos ver, nós somos semelhantes a eles. Então, não cabe dizer que nós estamos fora totalmente de uma sociedade. Até mesmo aquele indivíduo que está dentro do seu quarto, separado da sociedade, indiferente a tudo que a sociedade faz, ele também é um fruto dessa sociedade. Ou seja, a nossa sociedade que prega um individualismo, que prega um fechamento em si mesmo, é ela quem cria esses indivíduos que acham que são independentes. Não são, Até porque eles estão o tempo inteiro consumindo tudo aquilo que a sociedade propõe. Ou seja, um celular, um smartphone, a internet, o YouTube, e uma série de outros mecanismos que são postos à disposição desses indivíduos e que mostra como eles também estão inseridos dentro da sociedade, mesmo que a todo o tempo eles tentem se afastar dela. Assim sendo, os fatos sociais são estabelecidos por grupos, por comunidades, principalmente a rua. Todo o sentido estético que a rua tem é ela que vai formar o nosso sentido estético também. Ou seja, aquilo que nós enxergamos como belo e como feio necessariamente vai ser feitos pela rua. As casas, como são dispostas, se elas são unidas, se elas são separadas, tudo isso vai dar um sentido para essas pessoas que estão ali vivendo. Se os vizinhos são festeiros, necessariamente a tendência é que as pessoas sigam por este caminho. Por que tendência e não uma definição completa daquele indivíduo ali vai ser formado pela rua? Porque, como diz
Franz Boas, em Antropologia Cultural, que é uma seleção que a Zaha fez de algumas conferências dele e publicou como livro. Nós somos formados pela sociedade, mas ao mesmo tempo nós podemos transformar essa sociedade. Ou seja, quando nós dizemos não à sociedade, nós podemos ir transformando a sociedade por dentro. Então não necessariamente o indivíduo ele vai ser como a rua. Ele tende a ser como a rua, né? E ao mesmo tempo a rua tende a ser como ele. É uma via de mão dupla, em que ora o indivíduo é formado, ora ele forma. Ora ele é formado, ora ele forma. Ora ele é formado, ora ele forma. E às vezes a sua nova formação, né, é uma formação de rompimento, não é de continuidade de certo costume, mas com uma nova roupagem, etc. Mas às vezes é um rompimento total, né? Imaginem que se numa rua em que só havia funkeiros, de repente passam a morar ali somente pessoas da Assembleia de Deus. Obviamente que as vestimentas vistas ali naquela rua vão ser diferentes, as músicas escutadas vão ser diferentes, as palavras ditas serão diferentes, o teor das conversas será diferente e o rompimento vai ser total, porque para a moral cristã, o funk e todo o seu sentido de estímulos, né? Tudo aquilo que ele estimula não cabe dentro do comportamento cristão. Portanto, as crianças de uma nova geração que forem surgindo naquela rua, a tendência é que elas não sejam mais funkeiras, porque elas não veem o funk, elas não podem ser influenciadas pelo funk. A tendência é que elas sejam, mesmo que não sejam protestantes, mas tenham um certo comportamento que vai ser diferente daquele anterior, daquela rua. Ou seja, a conversa dela já vai ser diferente, porque os seus vizinhos falam de modo diferente. O jeito com que ela se veste vai ser diferente, porque se ela se vestir de uma forma que não cabe no contexto daquela rua, ela vai ser, mesmo que não haja uma violência física contra ela, vai haver um sentido coercitivo de olhares, de risos, de provocações, que vai impor àquela criança, àquele adolescente, àquele indivíduo uma certa vergonha de ser como é, né? E isso acontece conosco a todo momento. Então, o princípio ativo da formulação dos comportamentos é uma comunidade. A família interfere, porém a rua, segundo João do Rio, vai ter muito mais poder. E para Clifford Geertz e Machado de Assis, vai ser o discurso, o símbolo, né? O estímulo para novos comportamentos. Então, hoje nós somos estimulados a uma série de coisas que não necessariamente partem de nós e que nós acabamos fazendo porque sei lá, né? Eu acho que isso define bem o que é um fato social, né? Por que você faz isso? Porque sei lá, né? Por que eu cumprimento as pessoas? Porque sei lá, ser chamado de mal educado, mas você chamado de mal educado é um princípio coercitivo da sociedade. Então, para você não ser chamado de mal educado, você vai lá e cumprimenta, né? Então, fica naquela de que nós somos o tempo inteiro estimulados por certas coisas e acabamos estimulando também aos outros, né? Porque nós também temos maneiras de ser que vai mostrar um certo poder coercitivo que nós temos. Uma hora nós chamamos o cara de bobo, outro momento nós chamamos aquela menina de termos ofensivos, né? Ao ponto de que a pessoa ela vai se incomodando com esse discurso e aí ela vai transformando os seus comportamentos, os seus jeitos de ser, né? Então,
a literatura ela pode nos servir, a partir disso, como uma forma de facilitar didaticamente essa explicação. Porque nós poderíamos ficar falando de Durkheim, levar meia hora para falar de Durkheim, sendo que nós podemos levar menos tempo utilizando João do Rio, de uma forma em que o texto ele é mais bonito, ele é mais interessante, ele é às vezes até mais inteligente do que o texto do Durkheim, que é um texto mais duro, um texto mais de teoria mesmo, sabe? A mesma coisa com Machado de Assis. Poxa, a ficção ela tende a facilitar esse tipo de conhecimento, né? E lembrando que a própria ficção ela não está separada da realidade, né? O Humberto Eco ele dizia que a ficção ela é inquilina da realidade, ela deve à realidade, ela não está afastada da realidade, ela não pode ser afastada da realidade. Então a própria ficção ela pode demonstrar, principalmente a ficção feita no Brasil do século XIX, uma série de comportamentos que os brasileiros tinham naquela época, que é algo que Gilberto Freire faz quando pega o Brás Cubas para dizer o que é o brasileiro, né? Principalmente o Brás Cubas da infância. O Gilberto Freire tem uma teoria de que as brincadeiras de criança elas são violentas, né? E realmente quando a gente percebe certas brincadeiras, né, que tendem a um sadismo, né? E o Brás Cubas era aquele cara que, quando criança, fazia o seu nego de cavalo, atirava a colher na cabeça da cozinheira, né, etc. Né? A sociedade brasileira teria sido estimulada a ser violenta por causa disso, né? Os meninos apanhavam em todo o tempo, os escravos apanhavam em todo o tempo. Então, a tendência é que, o brasileiro fosse criado achando que pancada resolve tudo. Então, e isso demora a ser retirado, né? O fato social ele demora a ser construído e também demora a ser transformado, né? É o que Ortega y Gasset diz, né? Demora a ser constituído, né? Leva um longo tempo, ao mesmo tempo que demora a ser destruído, né? Ou seja, o fato social ele é um elemento da sociedade que é muito poderoso, né? E que dificilmente vai ser retirado dali, né? Por exemplo, não se muda uma língua de um povo. Na verdade, por mais que haja elementos externos, por mais que aqui nós temos muitos galicismos, muitos anglicismos, a tendência é que a língua portuguesa não se perca, né? Você não vai ver ninguém na rua dizendo ai em vez de eu, you em vez de você ou tu, né? Ou vocês e vós não existe mais, né? Mas a tendência é que a língua portuguesa permaneça, assim como é tendência que os nomes sejam repetidos, né? O José, o João, etc. Essas coisas não se transformam com pouco tempo, né? Por exemplo, quando houve uma aproximação do Brasil com os Estados Unidos no final do século XIX, muitos dos nossos políticos tinham nomes tidos como estrangeiros, como Franklin Távora, né? Mas eles foram muito poucos mesmo. A maioria permaneceu com os nomes lusos, com os nomes de origem lusitana, ibéricos, católicos, né? Portanto, dificilmente vai se romper o laço, né? Mas existem rompimentos, né? Existem transformações dentro de uma sociedade que vai acontecer quando os indivíduos simplesmente deixarem de se utilizar daquilo, de desejar aquilo, né? de manifestar aquilo. As roupas que hoje nós usamos, né? Eu estou com a camisa de um time aqui gravando vídeo. Provavelmente no século XIX isso não existiria, né? Primeiro que não haveria internet, mas um professor ele jamais iria vestido
para a escola dessa forma. Ele iria de terno, né? Geralmente as pessoas só se vestiam de preto no século XIX, né? Quando, é o que Gilberto Freire disse que foi o acinzentamento da sociedade brasileira, né? Influenciado pela moda europeia, etc., né? As casas passaram a ser daquelas formas, ou seja, houve um rompimento, mas que aquilo que era crucial da essência do brasileiro não foi perdido, né? Como a língua, a religião, certos tratos, né? Como o jeito de tratar as pessoas, né? Chamavam-se as meninas de iaiás, né? Os meninos de ioiô, essas coisas elas não foram se perdendo. Hoje é que nós não temos mais, mas vejam o tempo que demorou, né? Os meus pais ainda eles chamavam os seus avós de iaiá e ioiô, né? Ou seja, do século XIX até o final do século XX, ainda era esse o costume, por mais que esse costume viesse se perdendo, ou que os estímulos fossem se transformando para que isso fosse perdido, né? Melhor dizendo assim. Então, a literatura ela vai facilitar isso. Então, a literatura ela nos dá uma cosmovisão toda, né? Ela nos faz perceber época, né? A expressão do artista sobre a sua própria época, e não tem como, ele não foge disso, né? O artista se expressa pela sua época, né? Seja com o saudosismo de uma época anterior, desejando a destruição dessa, e aí ele pode fazer suas metáforas lá, mas existe uma expressão da própria época. E isso nos faz conhecer boa parte dos nossos costumes, aquilo que nos estimula, aquilo que discursa para nós. As obras de literatura, as obras de texto são isso, né? O nosso sentido estético é estimulado pela arte, pela arquitetura. Então, portanto, tudo isso que está em volta é simbólico e discursivo. Eles estão dizendo para nós o que nós devemos ser. E, pelo seu teor coercitivo, nós acabamos acatando, porque dificilmente a gente vai contra a sociedade. A não ser que tenha muita gente indo. E aí a coisa realmente muda, né? Hoje em dia, os costumes eles são transformados de uma maneira muito mais rápida, porque o acesso a isso é muito mais rápido. Quando nós vamos ao interior, né, como o Vitor Nunes Leal dizia, para conhecer o passado basta-se ir ao interior. Nós percebemos que naqueles lugares mais remotos ainda existe uma permanência no linguajar, na vestimenta, nos traços das pessoas, de comportamento, que são totalmente diferentes dessa nossa civilização urbana, tecnológica e industrial. Então, nós nos transformamos muito mais rápido hoje. A rua nos transforma muito mais rápido. E a rua é transformada por nós de um modo muito mais rápido. Assim como os discursos, eles são pegos assim, de uma maneira muito mais rápida, pela televisão, pelo rádio, pela internet. E nós acabamos assimilando também de uma forma mais rápida, né? Então, é isso. Eu não tenho muito mais para dizer. Qualquer dúvida vocês põem aí nos comentários, que eu acabo por responder. Ou vocês podem me mandar algum tipo de mensagem privada, né? Me procurando nas redes sociais. Mas é isso, né? Fiquem em paz, fiquem com Deus e até a próxima.